Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Aos nossos irmãos em Cristo, aos nossos amigos e familiares que nos acompanham em mais uma transmissão. Nessa segunda-feira, Segunda-feira é a nossa segunda-feira de oração. Como não podemos nos reunir em oração aqui no templo, nós estaremos compartilhando essa transmissão e que essa mensagem também chegue ao seu coração e você seja movido, tocado pelo Espírito de Deus para ir na sua casa, você junto com a sua família, estar orando. Esse é um momento oportuno para a igreja se levantar, para a igreja se colocar diante de Deus em oração, buscando a Deus com todo o seu vigor, com todo o seu empenho, com todo o entusiasmo, para que o Senhor possa ser glorificado. Aqui nós estamos aqui para compartilhar uma palavra com os amados irmãos. A Bíblia diz no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 11, no verso de número 1, o seguinte, diz assim: um dia Jesus estava orando em certo lugar, e quando Jesus acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Nós vemos que os discípulos de Jesus chegaram a uma conclusão: que o seu mestre, que o seu líder, que o seu mentor era um homem de oração. Eles observaram a vida de Jesus, a maneira como Jesus se portava diante de Deus, no seu relacionamento, na sua intimidade com Deus. E a Bíblia diz que um dos seus discípulos chega até ele e faz esse pedido para ele, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Note que eles não pediram para Jesus ensiná-los a curar os enfermos, a expulsar os demônios. Eles não pediram para Jesus ensiná-los a pregar ou fazer qualquer outro tipo de atividade no reino de Deus. Mas a preocupação deles era em que o seu Senhor, o seu mestre, o seu mentor, o seu líder, o seu guia espiritual pudesse ensiná-los a maneira correta em como eles devessem se portar diante de Deus em oração. Nós bem sabemos que aquele que prega, antes dele pregar, é necessário que ele tenha uma vida de oração. Aquele que canta, antes dele cantar, é necessário que ele tenha uma vida devocional de oração. Aquele que ensina, é necessário que ele tenha uma vida aplicada na oração. Pois se ele for um homem, uma mulher, uma pessoa que dedica a sua vida, dedica tempo ao seu Deus em oração, com certeza a sua pregação, o seu louvor, o seu ensino, com certeza tudo isso será debaixo de uma unção poderosa, porque primeiramente essa pessoa priorizou a vida dela para estar sós com Deus em oração. É interessante que a Bíblia faz questão em nos dizer, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 23, que Jesus ele foi orar à parte. A Bíblia diz também em Marcos capítulo 6, verso 46, que Jesus subiu ao monte para orar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, verso 29, e estando Jesus orando, a Bíblia diz em Lucas 22, 44, e Jesus orava em agonia. Note que por muitos e muitos lugares da Bíblia, nos Evangelhos, a Bíblia apresenta o nosso Senhor Jesus em constante oração. O estilo de vida de Jesus era marcado pela oração.
E hoje, na nossa segunda-feira de oração, eu estou aqui para compartilhar essa palavra com você que nos acompanha nessa transmissão, seja você daqui da cidade de Limeira, seja você do estado de São Paulo ou de fora, da onde você estiver nos acompanhando nessa transmissão. Eu quero compartilhar com você a importância da oração. A oração é o meio que Deus deixou disponível para nós nos comunicarmos com Ele através do nosso espírito. Deus cria o homem, um ser trino, corpo, alma e espírito, aonde através do espírito o homem pode se relacionar, ter a sua comunhão, ter o seu contato diário com Deus. É interessante que Jesus, ele falando sobre oração, em Mateus capítulo 6, Jesus ele fala que quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta após si, e ali ora ao seu Pai em secreto. E o teu Pai que te vê lá no secreto, Ele é quem te recompensará. É interessante, por mais simples que seja o nosso quarto, por mais simples que seja a nossa casa, por mais simples que seja o nosso lugar de oração, é interessante que a Bíblia diz que quando nós estivermos nesse lugar secreto de oração, ali a sós com Deus, buscando a Deus em oração, colocando a nossa vida diante dele, clamando a Deus, nos humilhando, rasgando o nosso coração e não as nossas vestes diante dele em oração, há uma promessa da parte de Deus. Há uma promessa dizendo que o próprio Deus, Ele nos recompensará. Qual é a recompensa que Deus dá àqueles que o buscam em oração? Aqueles que separam tempo para estar sós com Ele em oração? Aqueles que desligam o seu celular, aqueles que desligam a sua televisão, os seus computadores, aqueles que se trancam no seu aposento, pedem para sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos que não os incomodem naquele momento, porque aquele momento é um momento de estar sós com Deus. Quando um homem e uma mulher se dispõem para estar sós com Deus em oração, a recompensa que o próprio Deus dá a essa pessoa não é simplesmente uma bênção material, não é simplesmente uma bênção física na saúde, mas a recompensa é que o próprio Deus visita aquela pessoa, por mais simples que seja o ambiente de oração dela, por mais simples que seja a casa dela, o chão batido, paredes ainda sem reboco, não importa, o próprio Deus, o Espírito Santo, vai lá e visita aquela pessoa naquele momento de oração. Não há recompensa mais gloriosa do que essa. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo de número 14, quando Jesus, a partir do verso número 12, ele vai dizendo que nós faríamos obras maiores do que aquelas que ele fez, ele continua na sua mensagem, na sua fala, no seu sermão, e ele diz: olha, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós vemos que a maneira correta, a maneira eficaz de orarmos é orarmos em nome do Senhor Jesus. E no nome do Senhor Jesus, nessa segunda de oração, eu estarei aqui orando por você, por toda a sua família, por todos os pedidos de oração. Estaremos orando pelo nosso querido irmão Daelson, que está internado na UTI, lá na cidade de São Paulo, a sua esposa Selma, os seus filhos, para a sua querida irmã Tânia, nossa irmã na fé e toda a sua família. E se você também tem algum pedido de oração, algum ente querido seu, que de repente está enfermo, está acamado, se encontra debilitado, se encontra afligido por uma enfermidade, nós também estaremos aqui orando, colocando diante de Deus a vida desta pessoa,
para que o nosso Deus tenha misericórdia e se compadeça da vida e da alma dessa pessoa. A Bíblia nos apresenta muitos homens de oração. O nosso padrão a ser seguido de uma vida de oração é o nosso Senhor Jesus, que em todo o tempo dedicava a sua vida, dedicava o seu ministério para estar orando, para estar em constante comunhão com o Pai. Qual foi o sucesso do ministério de Jesus? Por que o ministério de Jesus era um ministério tão poderoso? Porque Jesus ele vivia em constante oração, em constante comunhão com o Pai. E ele nos deixou esse exemplo. Ora estava no deserto em oração, ora se recolhia à parte para estar sozinho orando, buscando a Deus, ora subia ao monte a fim de orar, ora Jesus convidava os seus companheiros de oração, Pedro, Tiago e João, para estar junto com ele, compartilhando em momentos de oração. E como é bom, né, meus amigos? Como é bom, né, meus irmãos? Nós termos parceiros de oração, homens e mulheres que nós, em momentos de dificuldade, em momentos de aflições, em momentos de angústia, pessoas que nós podemos contar que estará diante de Deus, clamando ao Senhor pela nossa vida e pela nossa causa. Hoje é muito fácil a gente encontrar os amigos do passeio, os amigos do rolê, os amigos do churrasco, mas quão difícil é encontrarmos os amigos de oração. Aqueles que, enquanto todos, a multidão está dormindo, estão conosco em oração na calada da madrugada. Que Deus ele possa levantar para você amigos, parceiros de oração, em que momentos decisivos da sua vida você tenha amigos mais chegados do que irmão, que você possa contar para estar junto com você em oração. A Bíblia diz no livro de Neemias que quando um dos seus, Anani, vem e traz um relato para Neemias, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Quando Neemias faz a pergunta, aquele homem perguntando para ele como estão aqueles que escaparam do exílio, como se encontram aqueles que estão em Jerusalém, e a mensagem que chega até os ouvidos de Neemias foi a seguinte: aqueles que escaparam do exílio se encontram em grande opróbrio. Opróbrio é um extremo estado de vergonha e de humilhação e desprezo. E ele continua dizendo: os muros de Jerusalém foram destruídos, a cidade foi queimada a fogo, os templos foram destruídos. E quando ele conta tudo o que tinha acontecido com os seus irmãos, com o templo, com a sua cidade, a Bíblia diz que Neemias ele se lança diante de Deus em oração e começa a chorar. Ele começa a clamar a Deus, ele levanta a sua voz e começa a confessar o pecado dos seus pais, a se arrepender profundamente. É interessante que era um arrependimento profundo, genuíno, autêntico. Não era um arrependimento marcado por emoção ou por um sentimento simplesmente, mas era algo que era profundamente sincero, transparente, visível, notório. Que quem visse a maneira como Neemias estava se portando entenderia o que realmente Neemias estava sentindo naquele momento. E nós vemos que quando Neemias se põe a orar, a clamar a Deus, o próprio Deus dá uma estratégia no espírito, no coração de Neemias, para que Neemias pudesse se levantar e fazer algo pelo seu povo. É interessante que às vezes nós queremos que Deus nos use, nós queremos ser usados por Deus com autoridade, com ousadia, com poder. Nós pedimos para Deus: Senhor, nos use. Senhor, nos use como uma arma de guerra nas tuas mãos. Nos use como um instrumento poderoso para marcar o nosso tempo, para marcar a nossa nação. Mas é interessante
meus amigos, que às vezes quando as notícias chegam até nós, como aconteceu com Neemias, em vez de nós nos posicionarmos em oração, nos humilhando diante de Deus, se quebrantando diante de Deus, rasgando o nosso coração em oração diante de Deus, nós queremos pegar aquele problema que chegou até nós e nós queremos transferi-lo para outra pessoa, às vezes para a nossa liderança, às vezes para uma outra pessoa que está acima de nós, em vez de nós abraçarmos aquela causa e entendermos se aquela situação chegou até nós, se Deus permitiu de chegar ao nosso conhecimento, é porque Deus, Ele quer nos usar com poder para fazer a diferença, para mudar um quadro, para mudar uma nação, para mudar uma família, para mudar uma situação. Então entenda isso no seu espírito, que todo problema, toda causa que chegar até você, é com você que Deus quer contar. É com você que Deus realmente quer mudar essa situação. É através da sua vida, é através da sua oração. A Bíblia também diz que Esdras, ele teve a missão, ele era um escriba, um copiador da lei, enquanto Neemias teve a missão de restaurar o templo, de restaurar os muros. Neemias, ele teve essa missão de poder levantar novamente o templo. Esdras teve uma missão de trazer novamente o povo para uma restauração espiritual. E a Bíblia diz que quando ele vai até o templo, ninguém queria saber de um compromisso com Deus, ninguém queria saber de uma aliança com Deus. E a Bíblia diz que quando ele chega na porta do templo, ele começa a clamar a Deus, ele começa a chorar, ele começa a se humilhar diante de Deus em oração, clamando a Deus, pedindo a Deus misericórdia, clamando a Deus pelos pecados de toda a nação. E a Bíblia diz que naquele momento se levanta ali um homem, e ali naquele momento eles começam a dizer para Esdras: Esdras, nós pecamos contra Deus, fomos nós que casamos com mulheres que nós não deveríamos ter casado, a culpa é nossa de ter quebrado a aliança, de ter quebrado o nosso pacto com Deus, a culpa é nossa de termos tido filho com mulheres de outras nações. Mas no tocante a tudo isso, ainda há esperança para Israel. Nós vemos que ali houve um grande quebrantamento, porque um homem, ele se pôs a orar. Um homem, ele se colocou diante de Deus para buscar a Deus em oração, para clamar ao Senhor em oração. E quando ele fez isso, nós vemos o grande avivamento que Deus trouxe a toda aquela nação. Então nós vemos que Deus, ele não está esperando uma multidão, mas Deus está esperando que um homem e uma mulher se coloquem diante dele para buscar a Deus. Deus está contando comigo, Deus está contando com você, com a sua casa, com a sua família, nesse período em que nós estamos vivendo, para nos levantarmos, para nos posicionarmos em oração. Agora é o momento de nos posicionarmos. Nós bem sabemos, irmãos, Deus, ele não tem compromisso com quem fala de oração, com quem prega de oração, ou com quem ensina. Nós sabemos disso. Deus tem compromisso com um homem e com uma mulher, com um povo que se coloca diante dele realmente em oração para buscá-lo, né? Nós vemos também a vida de Daniel. A Bíblia diz que mesmo após ser dado o edito de que nenhum homem poderia clamar um Deus no espaço de 30 dias, a Bíblia diz assim no capítulo 6 de Daniel, que como Daniel ele fazia todas as outras vezes, como lhe era de costume, Daniel ele entrava no seu quarto, a sua janela estava aberta para o lado de Jerusalém, e a Bíblia diz que ali Daniel ele orava como sempre ele fazia, 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia Daniel se colocava diante de Deus em oração. Nós bem sabemos que o edito
que foi decretado é que aqueles que fossem pegos orando, fazendo algum pedido a algum Deus, seria lançado na cova dos leões. Nós vemos a vida de Daniel, um homem que estava disposto a morrer se necessário, mas ele não estava disposto a abrir mão da sua comunhão com Deus. Ele poderia ser lançado na cova dos leões, mas ele não abria a mão de ter o seu momento de devocional, de estar sós com Deus em oração, independente de todas as más notícias, independente de tudo que você tem visto e que você tem ouvido nos noticiários e em todas as redes sociais. Quando você se coloca diante de Deus para orar, há uma esperança forte, poderosa, que vem dentro de você e te impulsiona a crer que Deus vai dar vitória para essa nação. Então entenda uma coisa: assim como Daniel tinha um compromisso de orar 3 vezes ao dia, e ele estava disposto a morrer, mas ele não iria abrir mão da sua vida de oração, que assim seja um exemplo para mim, um exemplo para você, a vida desse homem, a maneira como esse homem se dedicou a buscar a Deus em oração. É interessante que Deus não livrou Daniel de ser lançado na cova, mas Deus livrou Daniel dentro da cova, fechando a boca dos leões. Eita Deus tremendo, oh aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa gloriosa, que coisa tremenda a gente vê um homem diante de Deus em oração, uma mulher diante de Deus em oração. Nós bem sabemos, como diz aquele ditado, que é uma verdade poderosa: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E se nós queremos realmente ver a nossa família guardada debaixo das mãos poderosas e potentes do nosso Deus, nós precisamos clamar ao Senhor, buscar a Deus em oração. Faça lá da sua casa um altar, aonde você possa se humilhar, consagrando a sua vida, a sua família, diariamente diante de Deus em oração. O apóstolo Paulo, enviando a sua carta, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, ele faz uma instrução ali à igreja de Tessalônica para que não apagueis o espírito. Ele diz: orai sem cessar. Ele dá algumas recomendações para que aquela igreja se mantesse viva, vibrante, cheia de entusiasmo, cheia de graça. Então ele diz para aqueles irmãos: não apaguem o espírito, orem e orem sem cessar. Essas instruções, elas soam de forma poderosa, de forma gloriosa para a igreja de hoje também. É como se nós ouvíssemos a voz do apóstolo Paulo dizendo para a igreja de hoje, clamando em alto e bom som, dizendo para a igreja de hoje: não apaguem o espírito, orem e orem sem cessar. Qual era o segredo da igreja primitiva? A Bíblia diz que a igreja primitiva, eles tinham algo que eles faziam, que isso trazia uma força poderosa e os capacitavam para eles vencer as adversidades que sobrevinham contra eles. É interessante que a Bíblia diz que eles estavam unidos na doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz que eles estavam unidos na oração, e a Bíblia diz que eles estavam unidos no partir do pão. E também a Bíblia faz questão de dizer, Atos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, a Bíblia faz questão de dizer que esses irmãos, eles se reuniam para orar nos templos e também nas casas. Esse era o sucesso da igreja primitiva. Como a igreja primitiva suportou aquela pressão espiritual? Como a igreja primitiva suportou os ataques direto
e indireto de Satanás. Como a igreja primitiva suportou a perseguição daqueles judeus, a perseguição dos romanos, como a igreja primitiva suportou tudo isso? Através da palavra, da oração e da doutrina dos apóstolos. Como que a igreja primitiva suportou? Através de uma vida dedicada, orando constantemente. E como a igreja primitiva suportou tudo aquilo? Em comunhão constante entre os irmãos. Uma hora estavam no templo, outra hora estavam nas casas. E isso trazia um fortalecimento. E a Bíblia faz questão de dizer: e Deus acrescentava todos os dias à igreja aqueles que iam sendo salvos. Ao longo da história da igreja cristã, nós sabemos que muitos dados aplicados na oração dizem que o sol não se punha na China antes que Hudson Taylor estivesse de joelho. Era um homem que já levantava nas madrugadas para clamar a Deus de todo o seu coração pela salvação daquelas almas. Um homem que marcou seu tempo, um jovem que fez a diferença em toda a história através de uma vida dedicada e aplicada na oração, David Bryant, um moço que, segundo o seu diário, até mesmo escrito por um homem que foi por um período seu sogro, Jonathan Edwards, que fez questão em escrever o diário de David Bryant, aonde aquele moço relatava os seus períodos agonizantes de oração. Segundo a história, diz que aquele menino ele se colocava no meio da mata, em lugares onde estava todo gelado, todo tomado por névoas ali, mas quando ele começava a orar, o calor, o fervor da oração, o clamor da alma, o grito da alma daquele jovem pela salvação daqueles peles vermelhas, o relato diz que ao redor de 1 metro dele, tudo aquilo acabava se derretendo por causa do calor, do fervor da sua oração. E Deus, através da oração de David Bryant, salvou muitos e muitos peles vermelhas. E tantos outros homens que marcaram a sua época, marcaram o seu tempo, através de uma vida dedicada de oração. Como Leonardo Ravenhill, o senhorzinho que escreveu um dos livros mais poderosos que tem sobre avivamento, porque tarda o pleno avivamento. Leonardo Ravenhill, ele diz em um dos seus relatos, dos seus testemunhos na sua vida pessoal, devocional, de oração, que muitos queriam a sua unção. Muitos iam visitá-lo e pedia para que ele colocasse as mãos sobre a sua cabeça. Muitos queriam a sua unção, mas Leonardo Ravenhill ele sempre dizia: mas ninguém quer o meu saco de humilhação. Era um homem que dedicou a sua vida a orar. Era um homem que aplicou a sua vida a buscar a Deus em constante oração. E marcou o seu tempo, marcou a sua época. E agora, meu querido irmão, meu amigo, você que me acompanha nessa transmissão, chegou o nosso tempo. Chegou a nossa vez, é o nosso momento de fazermos a diferença. Os discípulos chegaram a uma conclusão: que o mestre, que o líder, a liderança maior deles, a liderança espiritual deles, o mentor deles, era um homem de oração. A única coisa que a igreja quer ver em nós, líderes, pessoas de frente, é que realmente nós somos homens e mulheres que dedicam a sua vida em oração. Irmãos, nós precisamos nos colocar diante de Deus em oração. E você que me acompanha nessa transmissão, eu quero já dar uma notícia a você. Amanhã é terça-feira. Terça-feira é o dia que, de costume, todas as igrejas do Evangelho Quadrangular aqui da cidade de Limeira tem o seu culto, e nós não podemos realizar o nosso culto até segunda ordem. Então, todas as terças-feiras de culto, todos os sábados de culto e todos os domingos também de escola bíblica dominical, eu estarei aqui para atender você, para atender sua família,
se alguém necessitar de um atendimento espiritual, necessitar de uma oração, de um aconselhamento, todos os dias de culto, nas terças-feiras, nos sábados e nos domingos de manhã, eu estarei aqui com a congregação aberta das 8 da manhã até o meio-dia. Eu estarei aqui sozinho para poder orar, dar o atendimento para você e também para a sua família, para todos aqueles que necessitam de oração. De repente você está precisando de um aconselhamento, você tem essa porta aberta para te socorrer nesse momento. O endereço da nossa congregação é Rua Vilfredo Tetzner, 1140, Jardim Recanto Alvorada, ao lado da caixa d'água. Então existe uma porta aberta para que você possa entrar por ela e encontrar também um refúgio para a tua alma nesse momento de aflição. Tá? Estarei aqui nesses horários, atendendo aqueles que necessitam, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão desesperados, angustiados. Estarei aqui para poder orar por você e também com você. Você que nos acompanha, de repente está mandando aí o seu pedido de oração, são vários pedidos de oração, vários nomes. Eu estarei orando, levantando um clamor. Daqui a pouco, logo mais, eu estarei aqui clamando a Deus por você. Convido você também, aí aonde você estiver, a dobrar os seus joelhos e junto conosco aqui, clamarmos a Deus em oração. E já aproveitando também para você que nos acompanha, amanhã nós teremos a transmissão ao vivo do nosso culto, tá? A partir das 19h30, nós estaremos transmitindo aqui o nosso culto de ensinamento das terças-feiras, tá? Que Deus abençoe você e toda a sua família. É interessante que, assim como Jesus, ele influenciou diretamente os seus discípulos, os seus liderados, aqueles que andavam com ele, através de uma vida de oração. Ele espera que nós também possamos influenciar outras pessoas para buscar Deus em oração. Eu lembro no início da caminhada, há 22 anos atrás, quando eu me converti, eu lembro quando eu ia nos cultos familiares, naqueles cultos poderosos familiares, de uma simplicidade tão grande. E eu lembro de um hino muito poderoso que um casal, o casal José Zaina e Maria Zaina, sempre cantava nos cultos familiares, e Deus se manifestava com poder, com curas, operações de sinais e maravilhas, demônios sendo expulsos. E eu não esqueço até hoje, ficou gravado no meu coração aquele corinho antigo que diz: sei que Deus responde às orações, sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Como é tremendo! Isso é uma verdade. Isso é uma verdade, né? Que você possa ter essa experiência poderosa. A experiência, escute o que eu vou te dizer, a experiência dos outros, ela nos alegra, ela nos edifica, mas são as nossas experiências na oração que nos muda, que nos transforma, que faz com que a nossa vida seja impulsionada de uma maneira sobrenatural. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Escute o que eu vou te dizer. Quando um homem e quando uma mulher se coloca diante de Deus em oração, todo o céu conspira em seu favor. Todo o céu conspira em seu favor. Então entenda uma coisa: é momento da igreja orar. É momento da igreja se colocar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo em oração. É momento de clamarmos a Deus. É momento de buscarmos a face de Deus.
e Deus há de se voltar para nós com graça, com misericórdia e com a sua bondade, né? O termômetro da igreja é a oração. Se nós queremos ver se realmente a igreja ela está crescendo, é só a gente analisarmos como está o nível de oração dessa igreja, porque ela pode estar crescendo em números diante dos homens, ela pode estar crescendo tecnologicamente, mas ela pode estar num nível decadente se ela não viver uma vida aplicada e dedicada em oração. O termômetro que mede o nível da igreja é a maneira que essa igreja busca a Deus. O avanço da igreja depende da igreja avançar em oração, clamando a Deus, se colocando diante de Deus em oração. Você, meu amigo, você, meu querido irmão que me acompanha nesse momento, eu quero convidar você nesse momento para juntos orarmos. É um momento de nós nos colocarmos diante de Deus em oração. Então eu gostaria nesse momento que você, junto com a sua família, aí no seu quarto, aí na sua sala, aí aonde você estiver, no seu escritório, no seu trabalho, que você pudesse dobrar os seus joelhos. E nesse momento nós clamasse ao nosso Deus para que Deus tenha misericórdia e piedade da nossa nação brasileira e de todo o nosso mundo. Eu convido você nesse momento a dobrar o seu joelho e junto comigo aclamar ao nosso Deus. Neste momento de oração, oremos. Querido Deus e Pai, é no nome do seu Filho amado Jesus, ó Deus, que mais uma vez, meu Pai, eu me coloco diante de Ti em oração. Senhor, quantas pessoas sofrendo nessa hora, quantas pessoas sem esperança nessa hora, Senhor, quantas pessoas sendo dominadas pelo pânico, pelo medo, pela incerteza, mas na autoridade que há no nome de Jesus, eu repreendo todo esse mal, eu repreendo todo esse espírito maligno, toda obra de Satanás e dos demônios, Senhor, contra a vida desta pessoa, que de repente, Senhor, de tanto aflita que ela se encontra, ela está pensando até em tirar sua própria vida, em dar cabo da sua vida, achando que é a solução. Ah, meu Deus, entra nessa vida, nessa hora, com o seu poder. Liberte essa pessoa desse pensamento maligno. Liberte essa pessoa, meu Deus, dessa opressão demoníaca. Liberte essa pessoa desse espírito maligno, desse mal, Senhor, que está tentando dominar a vida, as emoções, a mente, os sentimentos dessa pessoa, a ponto dela achar, meu Deus, que já não há mais perspectiva de vida. Ah, meu Pai, esse é o momento de oração, aonde, Senhor, esse homem, essa mulher aí na sua casa, junto com a sua família, clama para que o Senhor, meu Deus, guarde a família dela, guarde a casa dela, guarde, Senhor, o marido que tem que sair para trabalhar, a mãe que tem que sair para trabalhar ainda, meu Deus, aquelas pessoas que não podem ficar em casa, Senhor, ali resguardados, Senhor, protegido. Ah, meu Deus, essas pessoas que têm ainda que ir para a luta, para a batalha, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Os pastores, Senhor, que estão fazendo atendimento nas suas igrejas, nas suas congregações, orando pelo povo, tendo eles, meu Deus, ali a unção do Espírito para neutralizar todo o ataque do inimigo, toda a enfermidade, todo o mal, porque a nós foi dado poder e autoridade dos céus para neutralizar todo o mal, assim como a tua palavra
ali, que o Senhor os guarde, meu Deus, que eles não sejam ali contaminados, aqueles que se encontram ali no isolamento, num tratamento, que o Senhor tenha misericórdia e os guarde. Novamente eu te peço, Senhor, guarde, meu Deus, a vida dos profissionais da saúde, todos aqueles que trabalham em hospitais, todos, meu Pai, desde o médico, Senhor, que toma conta ali do centro cirúrgico, até mesmo, Senhor, aquele porteiro, a equipe da limpeza, todos que trabalham ali, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor os livre. Senhor, eu levanto a minha voz em oração pelo nosso irmão Daelso, que está lá, meu Pai, internado na UTI em São Paulo. Meu Deus, eu oro no nome de Jesus, ordenando, Senhor, pois não há distância para a oração, que aquela infecção, Senhor, bata em retirada do corpo dele, e que ele receba saúde nessa hora, que ele receba o alívio do alto nessa hora, que ele receba, meu Pai, um milagre da parte de Deus, pois como igreja do Senhor Jesus, eu me coloco nessa hora orando pelo meu irmão. Eu peço que o Senhor abençoe toda a família dele, sua esposa, Selma, os seus filhos, a sua irmã Tânia também, que tem acompanhado nessa batalha, e toda a família dela, que o Senhor os guarde, os livre, Senhor, ali abençoando também a saúde deles. Meu Pai, eu oro nessa hora, meu Deus, por todos aqueles, meu Pai, que trabalham, Senhor, em algum estabelecimento, e o estabelecimento vai continuar aberto para poder suprir, Senhor, a população. Senhor, guarda, meu Deus, guarda aqueles que vão ter que manter os seus turnos de manhã, de tarde, de noite, no decorrer da semana, nos finais de semana. Guarda, livra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Senhor, abençoa, meu Deus, aqueles que ainda dependem do transporte público, aqueles que necessitam do ônibus, do metrô, aqueles que necessitam, Senhor, pegar, Senhor, esses transportes para se locomover até o seu local de trabalho. Guarda, meu Deus, tenha misericórdia e guarda, Senhor, no nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, meu Pai, dê sabedoria às lideranças do nosso país. Guarda, meu Pai, a sua palavra diz que nós temos que fazer orações, intercessões por todos aqueles que exercem autoridade, posição de autoridade. Então nós oramos pelas autoridades do nosso país, rogando que o Senhor abençoe, desde o nosso presidente até todos aqueles que fazem parte, meu Deus, de toda a parte política do nosso país, e também, meu Deus, todas as lideranças eclesiásticas do nosso país. Que o Senhor dê graça, dê sabedoria, meu Pai. Eu oro no nome do teu Filho Jesus. O Senhor disse na sua palavra, Jesus, que tudo quanto nós pedimos em teu nome, o Senhor faria para que o Pai fosse glorificado no Filho. Eu te peço nessa hora, meu Deus, que o Senhor abençoe também todos os irmãos, os amigos ali, os parceiros do projeto Esperança. Ali, meu Deus, a diretora Carla, a Catiene e todos os amigos, os irmãos, cada um dos parceiros que tem nos ajudado ali na Escola Maria Madalena, no projeto Esperança, junto ali com aquelas crianças, Senhor. Vamos ficar aí um período sem poder, Senhor, realizar o nosso trabalho ali. Que o Senhor continue abençoando esses irmãos, para que quando voltarmos, possamos voltar a todo vapor, para a glória e louvor do seu nome. Que o Senhor abençoe esses irmãos, esses amigos, esses parceiros que têm feito a diferença, meu Deus, nesse bairro, através desse trabalho, desse projeto. Que, Senhor, tem glorificado o seu nome. Que o Senhor possa abençoar aqueles que têm, Senhor, feito as doações, para que possamos ali, Senhor, abençoar a vida daquelas crianças. Que o Senhor guarde cada uma criança, Senhor, que tem participado também ali do projeto Esperança. Que o Senhor estenda as suas mãos para dar vitória. Eu oro neste momento, Senhor, pedindo em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor, meu Pai, venha varrer da nação brasileira, venha varrer, meu Pai, do nosso país e deste mundo, toda essa epidemia, todo esse mal. Senhor, é a nossa segunda-feira de oração, e nós estamos orando, meu Deus, seja aqui neste momento, ou seja cada irmão e cada familiar ali na sua
casa, em nome do Senhor Jesus, e graças a Deus, Deus seja louvado, aleluia. Que Deus possa abençoar a tua vida, Deus possa abençoar a tua família e Deus possa abençoar toda a tua casa. Deus abençoe você que nos acompanhou nessa transmissão, você que mandou a sua mensagem, o seu recado. Amanhã nós estaremos às 19h30 novamente com a nossa transmissão, tá? Que Deus nos abençoe, uma ótima noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado. Uma ótima noite.